Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que grandes e poderosas coisas aconteçam na vida dessa pessoa. Oramos para que seus sonhos se realizem e o nosso maior sonho venha a acontecer, que é toda a nossa casa, toda a nossa família, conhecendo e tendo experiências com Jesus Cristo, todos eles salvos, todos eles transformados. E oramos também para os demais sonhos, para que o Senhor nos dê provisão, para que o Senhor libere intervenção, para que o Senhor mande as pessoas certas, as conexões certas, nos abra as portas de oportunidade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que toda pessoa que está sobrecarregada, cansada, fadigada, que ela receba um alívio em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Senhor Jesus, que o alívio entre agora na vida dessa pessoa, que haja um refrigério na vida dela, haja um refrigério. Eu quero declarar: Deus está cuidando de tudo. Todo aquele que está crendo, todo aquele que está orando junto aqui, nesse momento conosco, que essa pessoa tenha resposta das suas orações, daquilo que ela está pedindo, daquilo que ela está buscando, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado amarras espirituais, toda a ofensiva das trevas contra a vida dessa pessoa, nós oramos para que não prospere. Que toda resistência espiritual, barreiras que o inimigo levantou, que cessem no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela saúde, Pai, para que o poder de Deus toque no corpo físico, nas emoções, na saúde emocional da alma, que haja cura, que haja saúde, que haja restauração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós dizemos a todo mal: renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos que Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da nossa vida. Colocamos nossa fé em Jesus e na Sua palavra. Amém. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nenhum mal prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. Deus é justo, Deus é Pai e não desampara, e está no controle de todas as coisas. Creia, pare de ansiar o teu coração. Não fique nervoso com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, seja o que for. Eu tenho essa palavra para a tua vida: descanse em Deus, confie em Deus. Ele não desampara. Nunca, nunca desampara. Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida, na nossa família, no que está acontecendo no mundo. Deus está no controle de todas as coisas. O homem só vai até onde Deus permite. Guarde isso. O homem só vai aonde Deus permite. Se Deus não permite, o homem não vai. Então confie em Deus, confie no plano de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que a sua mentalidade foi cauterizada por ensinamentos incrédulos, por pensamentos limitantes. Pessoas que não veem o sobrenatural, pessoas que não veem o que Jesus Cristo veio trazer. E eu quero dizer para você: se conecte a Deus. Se conecte a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor tem bons planos para nós. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Maria Grácia, e ela escreveu assim: demorei 9 meses para enviar o meu testemunho, porque hoje chegou o nosso milagre. Orei junto com o Senhor pela minha nora para que engravidasse. Eles moram nos Estados Unidos e quando vieram para o Brasil no final do ano, ela já estava grávida. Porém, ao fazer o ultrassom,
morfológico no dia 2 de dezembro, foi detectada uma alteração muito significativa. Voltaram arrasados e eu ainda mais, mas eu pensava, se foi Deus, Ele vai cuidar. Foram meses de angústia, dúvidas e intercorrências, mas hoje ela nasceu, linda como uma flor, perfeita. E eu estava ajoelhado orando. Também sou aluna da Academia Kindle e estava ouvindo o Senhor quando recebi a foto dela. Glória a Deus e ao Senhor por esse intercessor fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém? Não apenas para curar, mas para manter o nosso milagre. Deus é fiel. Você pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade infinita na nossa vida. Deus me deu uma palavra que está em Provérbios 12:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quem não ouve ninguém, a Bíblia diz que cai. Quem não ouve ninguém, cai. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Com quem que você tem se aconselhado? Nós temos que entender uma coisa. Nós podemos ter muita intimidade com Deus e aprender a consultar o Espírito Santo para tudo. Mas não podemos nos esquecer que Deus, Ele usa pessoas para nos aconselhar. Em momentos sombrios, de desafios grandiosos que vivi, Deus falou comigo, mas Ele também usou pessoas piedosas para me darem conselhos em momentos que eu estava precisando. Tem gente que não consulta ninguém e acaba caindo, como a Bíblia diz. Mas há outros que consultam, que se aconselham com pessoas, mas se aconselham com gente que não tem temor de Deus, gente que não sabe aconselhar, gente que não tem a sabedoria de Deus e também acaba caindo, porque se aconselhou, mas se aconselhou com a pessoa errada. Você tem que entender que o conselho certo é vida, mas o conselho errado é morte. E há pessoas que não entendem nada de nada do que você está buscando no conselho. E como que vão te ajudar? Como que você vai buscar um conselheiro que não entende daquilo que você está precisando? Então, se eu estou precisando de uma solução jurídica, eu tenho que procurar um profissional na área jurídica, que vai me dar o conselho certo. Agora, se eu estou com um problema de saúde, eu tenho que buscar um conselho médico. Eu não posso estar gastando meu tempo e estar emprestando meus ouvidos para gente que não pode me ajudar, que não pode me aconselhar da maneira certa. Tem pessoas que estão buscando conselheiros errados e é por isso que estão tendo tantos prejuízos e perdas. Eu já vi muita gente se aconselhar com gente errada e ter perdas gigantes na sua vida. Então, busca os conselheiros certos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Sabe por quê? Porque daí você busca informação. Informação. Para tomarmos decisão, precisamos de informação. Informação do céu, informação certa da terra. Então, primeiro a informação do céu e depois a informação certa da terra. E enquanto você não tiver as informações certas, não vá adiante. Enquanto você não tiver as informações certas, não tente fazer algo diferente. Aguarde até você ter todas as informações, para que você possa decidir de forma certa, equilibrada e debaixo da direção de Deus. As pessoas precisam buscar bons conselhos, mas elas precisam também da direção de Deus nas suas vidas. E preste bem atenção, tenha ouvidos para ouvir.
Não seja o tipo de pessoa bruta que não ouve ninguém. Não ouve ninguém, não se dobra a ninguém, não quer receber ajuda de ninguém, não se aconselha com ninguém. Vai parar onde? Vai parar onde? O orgulho, a soberba, precede a queda. Então a Bíblia fala que quem não ouve conselhos cai. E diz que o orgulhoso também cai. Ou seja, tem coisas que nos levam à queda. O orgulho me leva à queda. Não ouvir as pessoas me leva à queda. Agora, como que eu posso evitar isso? Rendendo o meu coração a Deus, à sabedoria de Deus, aos princípios espirituais, aos princípios espirituais, aos princípios divinos. Eu não posso deixar com que a falta de bons conselhos, a falta de direção me faça cair. Por isso, eu preciso buscar a Deus com humildade. Eu preciso me entregar a Deus cada vez mais. Eu preciso estar mais próximo de pessoas que podem me ajudar. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho repetido essa palavra. Porque pessoas que se isolam perdem. Pessoas que se isolam não prosperam, não crescem, não avançam. Você precisa render o seu coração a Deus, aos ensinos de Deus, à sabedoria divina. Eu duvido que você vai encontrar mais sabedoria do que na palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus, seguir as instruções de Deus vai levar você a uma vida extraordinária. O que tem de gente hoje que está profundamente arrependida por não ter buscado conselho no investimento, um conselho certo. O que tem de gente arrependida que, ouviu pessoas erradas e que foi parar na lama, na sarjeta, porque não rendeu seu coração a um conselheiro fiel. Nós precisamos de conselheiros fidedignos, pessoas maduras, pessoas que tenham conhecimento, pessoas experientes, pessoas sábias, pessoas que têm Deus no coração. Não adianta você ouvir uma pessoa que não tem Deus. Ela vai dizer para você, tá ruim, separa, tá ruim, vende, não tá bom, sai daí. São pessoas que tudo levam para um entendimento natural e falta para eles um discernimento espiritual. Se aconselhe com gente que tenha discernimento espiritual. Se aconselhe com gente que pode ajudar você, que pode, lhe dar um conselho precioso para mudar a tua história, para mudar a tua vida. O que tem de gente que veio se aconselhar e que estava numa rota de perder milhões e que por meio de um conselho evitou perder os recursos de uma vida. O que teve de gente que estava numa colisão de destruição por meio de, conselhos errados, de fazer uma sociedade, de separar, e que isso tudo foi evitado com sabedoria de Deus, com direção do Espírito. Nós evitamos perdas na nossa vida quando damos ouvido às pessoas certas, aos conselhos certos. Agora, por que o Espírito Santo colocou você aqui nessa oração? Não foi só para orar. O Espírito Santo colocou você aqui nessa oração também para evitar com que você caia num erro e que depois leve anos para consertar. Então peça conselho certo, peça a direção certa, caminhe numa sabedoria de Deus, para que você não venha pagar o preço, para que teus filhos não venham pagar o preço de alguém que não deu ouvidos, de alguém que não rendeu o seu coração. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado e dar ouvidos à sabedoria divina, nos render à direção de Deus, nos render aos conselhos de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro, para o futuro da nossa casa, para o futuro da nossa família. Precisamos estar rendidos ao Espírito Santo, rendidos à direção do Senhor. E se fizermos isso, caminharemos protegidos,
seguros, em paz e guardados do mal. Nós vivemos tempos onde o mundo está mudando muito rápido, onde as oscilações econômicas, sociais, mudam a cada momento. E se não tivermos a sabedoria divina, se não tivermos a sabedoria divina para conduzir a nossa vida com temor de Deus, com direção, nós podemos ter perdas. Nós podemos sacrificar o futuro da nossa família por não darmos ouvidos a Deus, por não darmos ouvidos às direções do Espírito Santo. Por isso, meu conselho para você é: faça tudo com sabedoria e dê ouvidos a conselheiros, caminhe com pessoas, não se isole, frequente ambientes que tenha pessoas maduras, que tenha pessoas que possa lhe ajudar. Tem gente que, parece que faz uma força para não andar com ninguém. Você não sabe que esse caminho não é bom. A melhor coisa que tem é você andar em unidade com pessoas que pensam como você, com pessoas que ajudam você e não atrapalham. A melhor coisa que tem é você contar com bons amigos, é você contar com mentores, com bons pastores, bons líderes. Agora, quem caminha sozinho vai ter perdas. É a Bíblia que diz, não é eu. A Bíblia diz aqui: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Cai. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a palavra que nunca falhou. Nunca falhou. Sem conselhos, cai. Sem conselhos se perde oportunidades boas. Sem conselhos, sem uma sabedoria, sem uma direção do Espírito Santo, cai. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Eu volto a dizer, não é eu, é a palavra. Não é eu, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra que sabe mais do que eu e mais do que você. É a palavra. A palavra está dizendo. Creia na palavra de Deus, ela nunca falhou, ela não vai falhar com você. Eu digo para as pessoas isso. Deus nunca falhou comigo, Ele não vai falhar com você. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo poderoso. Quero também lhe convidar domingo agora, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, com geada ou sem geada. Nós vamos ter um grande culto, domingo às 9h30 da manhã, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul, te espero domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Posso contar contigo? Vou contar contigo. E também vamos fazer um ato profético. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir que você deixasse sua curtida aqui nessa oração, que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus contatos, compartilhe nas suas redes sociais. Seja um abençoador na vida de pessoas. Seja um abençoador, compartilhe essa oração. Também quero falar para você rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Estamos muito felizes com o que Deus está fazendo através desse livro. Tem muita gente que está sendo abençoada através desse livro aqui. É um devocional. Leia a sua Bíblia e depois receba os ensinos preciosos a cada dia que estão aqui nesse livro. E esse aqui é o livro Sonhos. É um livro profético. Deus fala conosco através dos sonhos. Nosso espírito não dorme, nosso corpo dorme, mas nosso espírito não, porque nós somos um ser tricotômico. Eu sou espírito que tem uma alma e habito num corpo. Você também. Deus nos criou como seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos num corpo físico. Nosso corpo descansa à noite, mas o nosso espírito nunca dorme. Esse livro aqui fala um pouco sobre isso, vai te abençoar muito e você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu já perdi as contas de quantas pessoas tiveram livramentos de Deus através dos sonhos, de quantas pessoas foram abençoadas através de encontros proféticos que tiveram com Deus. Deus revela, Deus fala e nós temos que
crer na sua voz. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca teus sonhos aqui nos comentários e vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pedimos ao Senhor, nos envia as pessoas certas para nos darem conselhos. Nos envia, Pai, nos envia os conselheiros que precisamos na nossa vida. Desvia o mal da nossa casa, desvia o mal do nosso trabalho. Pedimos, Pai, que o Senhor guarde todas as coisas que dizem respeito a nós, aonde o nosso nome está envolvido. Livra-nos de toda cilada, livra-nos de todo laço e traga a tua paz, tua alegria, tua prosperidade, direção e favor sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, para que todo aquele, Pai, que está para tomar decisões importantes, que o Senhor coloque as pessoas certas no seu caminho, para ajudá-lo, para livrá-lo de todo mal e para conduzi-lo com extrema sabedoria. Ajude essa casa, Pai, a se manter firme na Tua palavra e na Tua presença. Senhor, dá sabedoria a Teus filhos, dá graça, dá favor e que cada sonho seja realizado segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. O que for para bênção, o que for para glorificar o nome de Deus, o que for para prosperar essa casa, o que for para prosperar essa família, o que for para abençoar a vida de outras pessoas, Pai, coloca a Tua mão e libera as ferramentas, as condições, as provisões, as conexões para que essa pessoa consiga realizar seus sonhos. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor tire todo o aperto no peito, da pessoa que está com o peito apertado, da pessoa, Pai, que está nervosa, toda pessoa, Pai, que está com problemas. Nós oramos agora apresentando tudo a Ti e pedimos uma intervenção no nome de Jesus Cristo. Haja uma intervenção, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, o câncer, a alergia, as dores rendam-se ao senhorio de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que esse pâncreas funcione, fígado, rins, coração. Pedimos a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Tira o peso espiritual deste ambiente, o peso espiritual que essa pessoa sente, aquilo que atordoa, aquilo que perturba. Sai, sai, em nome de Jesus Cristo. E que entre alegria nessa casa, entre paz, entre saúde, entre a vida de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração. Mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. E amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em oração. Até mais e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nessa vida. Oramos, Jesus,
para que a Tua presença esteja na nossa vida, na nossa casa, que tudo que estiver ligado a nós seja tocado pelo Teu poder, pela Tua vida, pelo Teu favor. Oramos no nome de Jesus, pedindo ao Senhor mais discernimento espiritual sobre quem se aproxima de nós, sobre as oportunidades que surgem na vida, sobre os negócios que devemos fazer e os que não devemos fazer. Pedimos o Teu norte, pedimos a Tua direção. Também oro, Pai, por toda pessoa que está com aperto no peito, que está angustiada, que anda nervosa, anda preocupada, confusa. Que essa pessoa seja livre agora e que a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o coração, venha sobre ela. No nome de Jesus Cristo, doce Espírito Santo, nos conduz nessa oração para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero compartilhar uma palavra que está aqui dentro de mim com você. A esperança. Não perca a esperança. Talvez hoje o seu dia tenha sido um dia cansativo, um dia desafiador, um dia onde as coisas não saíram como você gostaria. Mas se você está embrulhando a sua vida em oração, se tudo na sua vida, a oração, Deus está indo na frente, você não tem que se preocupar com nada, porque Deus vai cuidar de tudo. Agora, se a sua vida de oração estiver fraca, se o seu relacionamento com Deus estiver fraco, então, daí sim, eu lhe aconselho a retornar ao propósito, ao lugar que Deus tem para você. Porque o lugar que Deus tem para nós é o centro da sua vontade. E o centro da sua vontade é que estejamos sempre firmes com Ele. Que nada nos abale, que nada nos tire desse lugar, que é o centro da sua vontade. Como eu disse, se você estiver no centro da vontade de Deus, fique em paz. Tudo já está resolvido. Já está resolvido. Não é que vai ficar, já está. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, aí sim você tem que se preocupar e voltar ao centro da sua vontade. Eu quero compartilhar um testemunho com você, da Sandra. E a Sandra escreveu assim: me chamo Sandra, eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu estava com uma lesão no útero e um nódulo na coluna. Minha mãe ouve suas orações e fez um propósito. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a lesão no útero sumiu, o cisto sumiu, pois eu estava com um cisto no útero também e o nódulo na coluna desapareceu. Obrigado pelas suas orações e por ser tão usado por Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a Deus, Sandra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, porque Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E meu propósito aqui é ser um intercessor na tua vida, é te abençoar e dizer para você não sair do centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra. Deus me deu essa palavra no meu devocional e eu quero compartilhar com você. Em Gênesis capítulo 20, verso 17 e 18 diz assim: a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele. E elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor, presta atenção, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu comecei a ler a Bíblia, toda ela novamente, e eu estava no meu devocional hoje, e esse versículo, ele me chamou a atenção. Porque Abraão, ele havia mentido para Abimeleque que Sara era sua irmã. E essa era uma meia-verdade. Porque, na verdade, Sara era filha do pai de Abraão, mas não da mãe. Então, era meia-irmã dele. E ele havia casado com ela. E a Bíblia nos diz que, quando ele chegou na terra de Abimeleque, lá ele disse que Sara era irmã dele. Era uma meia-verdade, porque
ela também era esposa agora dele. E isso não agradou o Senhor. A Bíblia diz que Abimeleque então tomou Sara como sua mulher. Sara era uma mulher muito bonita, pelo que a Bíblia fala. E diz que o Senhor apareceu em sonho para Abimeleque. E o Senhor disse para ele que estava pesando a mão sobre ele e sobre a casa dele. E o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. E isso foi revelado em sonho a Abimeleque. Deus falou para ele que ele deveria devolver Sara. E foi o que Abimeleque fez, chamou Abraão, foi uma confusão. Mas enfim, o que me chama a atenção aqui é que Deus tocou não só em Abimeleque, mas em toda a casa dele, por causa de Abraão. Deus estava trabalhando com Abraão. E isso veio forte no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Essa foi uma palavra assim que veio como uma flecha no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Se Deus está fazendo uma coisa, não se meta nisso. Não se meta nisso. É melhor você ficar no seu lado do que você se colocar na frente do que Deus está fazendo. Eu creio que essa palavra ela é um aviso de Deus para nós. Porque as pessoas andam tendo derrotas na sua vida e elas não sabem por quê. Ontem uma mulher me fez uma pergunta. Ela disse, sou cristã, batizada, frequento a igreja, mas a minha vida é uma derrota. Eu vivo de fracasso em fracasso. E ela me pediu uma orientação sobre isso. Talvez seja a realidade de muitos que também estão me ouvindo. Bem, eu comecei a minha conversa com ela da seguinte maneira, isso não é normal? Porque as mesmas oportunidades que ela tem, eu tenho. Os mesmos acessos aos princípios é comum a todos nós. Agora, se as oportunidades são iguais, por que uns vencem e outros não? Pela falta de cumprimento de princípios. E esse é um princípio. Não toque no que Deus está trabalhando. A pessoa pode estar enfrentando derrota na sua vida, porque ela está tocando em coisas que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. E uma das coisas que Deus está trabalhando sempre é nos seus ungidos. Deus trabalha nos seus ungidos. Tem gente que diz assim, mas é bobagem o que está escrito, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A Bíblia diz isso. Tem gente que diz, não, isso é bobagem, isso não existe. Como não? Está na palavra. Porque Deus está trabalhando por meio dos ungidos. Deus está trabalhando por meio dos profetas. Agora, claro, se houver alguma coisa errada no ungido ou no profeta ou nos profetas, seja lá em quem for, Deus vai cuidar disso. Agora, há pessoas que estão, tocando naquilo que Deus está trabalhando. Tem gente que acostumou a falar mal de liderança, falar mal de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida e pensa que tudo vai ficar assim. Não, não fica assim. Deus vai agir. Como assim Deus vai agir? A Bíblia diz que Abimeleque e toda a casa dele foram tocadas por Deus, por causa dele ter tocado em algo que Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando nos ungidos. E você fica atacando os ungidos, criticando, falando mal. Eu sempre digo para uma pessoa, está descontente com uma igreja? Pede a bênção e vai para outra, simples assim. Mas não sai falando mal, criticando, batendo, agredindo, difamando, inventando, mentindo. A pessoa pensa, não, mas eu tenho que falar mesmo, é o que aconteceu. Tudo bem. Agora, está preparado para aquilo que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo para você, encobrir certas coisas, não. Mas o que eu estou dizendo é,
Não entre em algumas coisas, porque Deus pode estar trabalhando e você está atrapalhando. Eu sei de uma coisa, ninguém se escapa de Deus. Como assim? Se eu saio de uma direção de Deus, Deus vem atrás de mim. Eu posso lhe dizer com todas as letras e com a experiência que eu tenho, que toda vez que me afastei um pouquinho assim do propósito, eu tive consequências na minha vida. Toda vez. Toda vez. É que eu vejo as coisas acontecendo. As pessoas não veem, a maioria delas não vê. E sabe por que elas não veem? Porque elas não têm discernimento espiritual. Elas não têm discernimento espiritual de que aquilo que elas estão enfrentando, aquilo que elas estão vivendo, é consequência de estarem se metendo no que Deus está trabalhando. Eu conheci, há anos atrás, uma família que... essa família era o terror na vida do pastor. Eu conheci uma família assim. Então eles mandavam e desmandavam na igreja. Mandavam e desmandavam. O coitado do pastor, bem, eles trocaram o pastor, veio um outro pastor e eles continuaram fazendo a mesma coisa. Perturbando a vida desse pastor. Aí esse pastor na época veio falar comigo. Ele disse assim, eu não aguento, né? Essas pessoas mandam, desmandam na igreja e essa família, eles haviam construído a igreja. Essa família eram colunas financeiras dentro da igreja. Enfim, eles mandavam na igreja, né? O pastor não mandava nada, quem mandava era eles. E o pastor apavorado, porque tinha vindo de uma outra cidade para cuidar daquela igreja, só que ele não sabia que aquela família ali dominava, governava dentro da igreja. Aí ele me disse, o que eu vou fazer? Eu não sei, porque tudo que eu faço é errado, eles protegem os deles e acusam os outros e eu não sei o que fazer. E eu disse para ele, pastor, faça seu trabalho e agrade a Deus, porque Deus vai mexer no que tiver que mexer. E eu disse para ele, não existe nada que o homem se meta no trabalho de Deus, que Deus não venha intervir. Eu disse para ele, aguarde, seja sábio, não, porque ele queria fazer uma reunião, na época, ele queria fazer uma reunião e dizer para essas pessoas, sabe, que elas deveriam seguir o caminho delas, porque ele não poderia pastorear daquele jeito, só que daí ele iria comprar uma briga, uma família que tinha uma influência muito grande na igreja. E ele fez isso que eu falei para ele. Em pouco tempo começou a estourar. Enfim, Deus restaurou aquela igreja, protegeu a vida do pastor e deu direção, deu destino para aquelas pessoas. Mas elas enfrentaram um grande problema. Por quê? Porque estavam se metendo no trabalho de Deus. Não se meta no trabalho de Deus. É uma das coisas que não dá para fazer. Sabe, às vezes as pessoas julgam, elas criticam, elas apontam o dedo. Ei, cuidado com esses apontamentos. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis julgados. A segunda coisa que você deve ter muito cuidado é com as portas que Deus abriu. Não se meta na porta que Deus abriu. Porque às vezes Deus abriu uma porta e tem alguém contrariando. Deus abriu a porta para Ló sair de Sodoma e Gomorra. A mulher dele contrariou, olha o que ela virou. Então às vezes Deus dá uma porta de livramento, de escape, e a casa, sabe, ela tá dividida. Uns estão apoiando, outros não estão apoiando. A porta que foi Deus que abriu. É por isso que nós temos que ter discernimento. Se Deus abriu a porta, Deus está no controle. Agora, quem quiser guerrear numa porta que foi Deus que abriu, está tocando no trabalho de Deus. Entende?
Então a porta foi Deus que abriu. Ah, não, mas eu gosto da minha cidade, eu gosto do meu lugar, meu marido teve essa porta aberta, foi Deus que abriu, mas eu não quero ir. Você é livre para não ir, só que você também está lutando contra uma porta que foi Deus que abriu. Então, cuidado para não se meter no trabalho de Deus, porque você não sabe o propósito do Eterno. E tem gente que se mete, Deus direciona uma coisa e a pessoa fica combatendo. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam pregando o Evangelho e a igreja estava crescendo e estava se tornando notório todo o trabalho da igreja, e então perguntaram para Gamaliel qual que era a opinião dele a respeito daqueles homens que estavam pregando, e ele disse assim: se for de Deus, ninguém pode impedir. Agora, se não for de Deus, Deus vai dar fim a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é de Deus, a gente não pode parar. O que é de Deus, a gente não pode se meter no meio. Se você tentar impedir uma coisa que Deus está fazendo, você vai ter problemas. Se você tentar impedir algo que Deus está fazendo, que Deus quer fazer, você vai ter problemas. Eu tenho muito temor no meu coração em relação a isso, porque eu não quero me meter no caminho. Eu não quero dizer, não passe por aqui. Não, não faça isso. Não cruze aqui. Eu vou estar impedindo algo de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? É que nem algumas pessoas quando dizem assim, não, Deus, Ele só pode fazer isso aqui dentro. Ei, Deus só pode fazer isso aí dentro? Cuidado com isso. Você está se metendo em coisas que você não pode se meter. É como eu digo. Olha o que Deus fez aqui. Se você ler a palavra, olha o que está escrito aqui. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. Olha o que Deus fez. Deus tocou em toda a casa. Deus tocou em toda a família. Isso é muito sério. Porque alguém estava querendo se meter no trabalho de Deus. Eu já vi certas coisas na igreja e eu tomei uma decisão sabendo de como Deus trabalha, sabe, de ficar de fora. Porque eu não quero ser alguém que atrapalha. Eu não quero ser alguém que se coloca contra. Eu sei que o espírito de contrariedade, ele não prevalece. O espírito de contrariedade, ele não prospera. Por isso, Deus está falando com alguém hoje aqui. E Deus está dizendo, se é de Deus, deixa aí. Se é de Deus, deixa acontecer. Não fica metendo o dedo naquilo que é de Deus. E eu sei que há pessoas que podem estar lutando contra Deus. Essa luta já tem um campeão. Ninguém que luta com Deus vence. Não tem. Ele já é campeão. Ele é mais do que vencedor. Ninguém prevalece contra ele. Ninguém consegue vencê-lo. Nós temos que ter cuidado. Porque às vezes podemos estar trabalhando contra Deus. E você não consegue prevalecer. E sabe por quê? Não é porque Deus é mau, é porque Deus tem um plano. E a gente não pode se meter no plano dele. Deus é maior que nós. Deus é maior que eu, Deus é maior que você. Não se meta no trabalho de Deus. Não se meta no que Deus está fazendo. Deixe Ele fazer como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não se meta. Não se meta. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aí. O Espírito Santo está falando com alguém. Não se meta no trabalho de Deus. Olha, eu tenho muitos testemunhos sobre isso. Eu tenho testemunho também de uma outra família que eles decidiram ser mal
Eles decidiram ser maus para pessoas que eram de Deus. Eles decidiram ser maus. E começaram. Quando começou a fazer isso, eu fui testemunha disso. Começou a estourar câncer na família. Não é algo que me disseram, não é que eu li num livro, não. Isso começou a acontecer. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, sabe, de não se meter no trabalho de Deus. Deus não está lançando maldição ou condenação sobre ninguém aqui, eu não estou fazendo isso também. Mas você tem que entender que tem certas coisas que a gente não se mete. Tem gente que está se metendo em coisas sérias. Sabe, as coisas espirituais, elas são poderosas. Então, andemos no temor do Senhor. Andemos em obediência a Deus. E não maltratemos as pessoas que são de Deus. Não maltratemos. Eu deixo esse ensino ao teu coração hoje. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse aqui é o livro Unção do Rompedor. Todos os nossos livros você pode adquirir no meu site www.vinicius7.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição que você vai encontrar o site. E se você não é aluno ainda da Academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia. O que vai acontecer lá dentro da academia? Você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer os mistérios de Deus. Você vai avançar como nunca na sua vida. É assim que eu creio. Eu estou orando todos os dias pelos alunos da academia por causa disso. Porque eu quero que realmente algo seja construído ali. Amém? Eu quero que algo seja construído ali. Esse tem sido o meu trabalho. E eu creio no que Deus colocou no meu coração. E o meu segundo recado para você é que sábado agora nós vamos ter uma vigília. Uma vigília que Deus tocou no meu coração. Não costumo fazer, mas o Senhor ministrou muito forte domingo e eu vou fazer. É uma vigília que vai começar às 8 da noite e vai até a meia-noite. O nome da vigília é Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Vem estar com a gente. Eu tenho amigos que vão estar ministrando. Vai ser incrível. Começa às 8 da noite. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quiser viajar e vir para cá, vem. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Quero declarar o Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários seu pedido de oração. Se não compartilhou, compartilha. Quem tem rede social aí de influência, pega o link, compartilha na tua rede social. Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar por isso. Então compartilha. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários a tua mensagem para o céu? Vamos invocar o nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos,
porque a Tua palavra nos ensina a caminhar direito. Nós não queremos nos meter, Pai, em nada que Tu estiveres trabalhando. Perdoa nossos pecados totalmente. E nós Te pedimos, Jesus, conduza a nossa vida no temor do Senhor, no temor da Tua palavra. Nós queremos estar andando na Tua direção, sermos guiados pela Tua voz. E se há pessoas, Pai, que têm se metido no trabalho de Deus, se há arrependimento, Pai, eu Te peço Tua graça e Teu favor sobre ela, e que ela venha se arrepender, e eu sei que o Senhor a perdoará. Por isso, Espírito Santo de Deus, hoje nós oramos por reparações e restaurações, aonde está acontecendo arrependimento, que o Senhor possa liberar cura, o Senhor possa liberar milagres, o Senhor possa trazer transformação. Meu Deus, não queremos nos meter naquilo que é do Senhor, nós queremos estar junto contigo, nós queremos cooperar, Pai, para o Teu plano, para o Teu propósito. E no nome de Jesus oramos agora, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda influência do mal contra a vida dessa pessoa não prospere agora. Todo tipo de palavra maldita, todo tipo de inveja, todo tipo de maldade, todo tipo de obra contrária e de resistência espiritual nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Abre os céus sobre nós, Senhor. E traga, Senhor, a Tua estação, as Tuas chuvas. Traga, Senhor, o Teu mover, a Tua vida sobre nós. Libera dos fluxos divinos sobre a nossa vida e sobre tudo que estiver ligado a nós. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que haja um avanço, para que haja um sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Derrama do Teu favor, Espírito Santo. Derrama da Tua graça, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa cura, saúde, alegria, força. Senhor, renova o ânimo dos Teus filhos. Renova o ânimo dos Teus filhos e aqueles que estão apresentando seus pedidos a Ti. Senhor, eu Te peço milagres agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Que Jesus te guarde a ti e a todos da tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração, ao vivo, 6 da manhã. Amém? Que Deus te abençoe, ó. É uma convocação. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês na oração. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais.